Olá, bom dia a todos. Estamos hoje aqui no dia 24 de março de 2021 para gravar mais um episódio da Mesa Menos Um. Hoje vamos falar sobre as manifestações que aconteceram este sábado e também sobre as vacinas. Começando com as manifestações, então este sábado em Lisboa 3.000 pessoas se reuniram para manifestarem-se contra o confinamento, negar o vírus e entre outras. Muitas personalidades conhecidas, eu não conhecia, mas pelo menos as pessoas dizem que conheciam, as personalidades também foram à manifestação e vamos também falar um pouco disso. Então, Tomás, no instante, o que é que achas disto tudo? Eu sinceramente acho que antes de mais, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ahm, eu sinceramente acho que é complicado dizer-se que é o que é que eu acho. Chegamos a um ponto em que isto é por demais evidente. É impossível que haja alguém que não conheça uma pessoa que não tenha sido contaminada, que ela própria não tenha sido contaminada, não tenha estado contaminada. Portanto, isto já se difundiu de tal forma para a sociedade que isto é impossível. E chegamos a um ponto em que só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E essas 3.000 pessoas, creio que cerca de 3.000 pessoas que estiveram reunidas em Lisboa, numa manifestação, pela liberdade, eles não têm noção do que é a liberdade. Eu sempre ouvi dizer, a tua liberdade acaba onde começa a do outro. E nesta manifestação, eles entraram na liberdade do outro. Aquilo um claro perigo à saúde pública, ainda mais sem máscaras e uma autêntica vergonha. E tentam refutar, eu não sei se eles tentam refutar, eles dizem que viram na internet, mas hoje em dia tudo se vê na internet, não é? Aliás, hoje em dia temos esse problema que o Facebook é quase a maior fonte de informação, sobretudo desta malta. Onde é que viste? Vi no Facebook, e o Facebook é quase levado como, sei lá, o Diário da República. É como se tivesse sido publicado em Diário da República. E chegamos a um ponto em que é tão evidente que se torna complicado eu dizer o que quer que seja, porque o que é que eu posso aqui, o que é que eu lhes posso dizer? Denotar só algumas diferenças que no modo de atuação, e eu não estou a dizer qual é que é o modo de atuação certo, mas eu vejo o que acontece em determinados bairros sociais, com ajuntamentos até de menos pessoas, e exatamente ilegais como esse foi. Mas a intervenção é toda ela muito mais, enfim, musculada e ali olharam uns para os outros e sorriu-se daqui a ali, até se via toda a gente a sorrir, porque ninguém tinha máscara, não é? E no fim, eu fico sem saber bem o que é que se pode dizer a esta gente, porque já não há nada que se lhes possa dizer. Está tudo provado, só não vê quem não quer. Sim, é engraçado também, agora passando para ti, Morteira, quando estávamos aqui antes a falar, antes do episódio, estávamos muito também a falar de uma questão de pessoas desesperadas que vão à manifestação simplesmente porque também ahm, não veem coisas positivas, não digo coisas positivas, ajudem-me aqui, se calhar não veem na sua Não veio um vida, futuro, uma saída para sim, isto, sim, se calhar. pronto, e então, o que é que tens a dizer sobre isto? Bom, antes de mais, olá a todos. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio. Um, de facto, o que mais me incomoda nesta manifestação e o que mais me intriga é o que é que estará por trás do facto de 3.000 pessoas acharem que está na hora de largarmos tudo, as máscaras, as proteções, que nada disso faz sentido, que isto é tudo uma conspiração. E pegando um bocadinho naquilo que o Tomás disse, eu concordo com ele que realmente a informação hoje em dia é difundida pelos canais errados e de uma forma errada. E desde já vou dizer a todos para verem o documentário Social Dilemma no Netflix. Explica muito bem este tipo de reações das comunidades às mais complexas teorias, e como é que este tipo de informações se propaga. E eu acredito que há uma grande parte das pessoas que estiveram em Lisboa no sábado a manifestar-se que realmente acredita que isto é tudo uma mentira e que nada disto faz sentido, que estas medidas não fazem sentido. Acreditam piamente que o Covid é uma coisa indefensiva e que realmente isto é tudo pá,
uma eloquência, uma loucura do grupo em acompanhar as medidas do governo, e que as pessoas não estão a ver o que realmente se passa. Mas é de notar que, fora essa grande maioria que realmente acredita que isto é tudo uma mentira, tem que haver uma percentagem de pessoas que foram à manifestação, e eu conheço algumas delas, que simplesmente foram porque estão fartas. Estão fartas. Ou seja, quando é negado o direito a trabalho e quando são impostas este tipo de restrições, não que eu acho que elas sejam desnecessárias, pelo contrário, eu acho que elas são totalmente necessárias e acho que elas são fundamentais para podermos sair de uma situação incrível que foi a que tivemos em janeiro e fevereiro, em termos pandémicos. São fundamentais estas medidas, mas essas pessoas viram o seu trabalho negado, viram os seus rendimentos cortados, viram os seus créditos a continuarem a existir, muitos deles, viram quem tem uma empresa, quem tem funcionários, viu-se impossibilitado de pagar salários. E como é que uma pessoa animicamente se encontra quando tudo isto acontece na sua vida? E pior ainda do que isto, quando começa a ver os seus pares, as pessoas do mesmo ramo, a passarem pelos mesmos problemas. Deixa de ser um problema de uma pessoa e começas a perceber que existem centenas de pessoas na mesma situação que tu. E é aí que as redes sociais, pela forma como estão implementadas, e eu posso falar um bocadinho por dentro do business logic deste tipo de plataformas, basicamente aquilo que tu consideras correto a partir de um post que likas, ou a partir de um vídeo que vês por mais de X segundos, começas a ser-te direcionado um tipo de informação que te leva a extremar uma posição em relação a qualquer assunto, seja ele gostar de cãezinhos, seja ele achar que a Terra é plana, seja ele gostar da extrema-direita, seja ele o que quer que seja, qualquer assunto toma uma posição extrema nas redes sociais, todas as tuas todo o tipo de post que te chega é direcionado para aquele tipo de informação, e a partir daí surgem este tipo de movimentos. Eu considero que realmente não se deve apenas apontar o dedo a esta manifestação e dizer que de facto é uma loucura e que as pessoas que estão ali não têm noção nenhuma daquilo que estão a fazer, porque a grande maioria realmente não tem noção daquilo que está a fazer, e a prova disso é que até o organizador desta manifestação contraiu Covid-19 após a manifestação, quem sabe, se calhar antes até, e depois no próprio dia da manifestação propagou a doença para algumas pessoas com quem teve em contacto ali, não se sabe. Mas a verdade é que tem de haver também uma perspectiva de o que é que estas pessoas apontam que está errado, o que é que elas estão a passar, como é que podemos inverter este tipo de tendências. Sim. E pronto, também, Didis, estava o Tomás a dizer que realmente estas pessoas não têm noção, obviamente, do que é o Covid e não acreditam, mas, no entanto, toda a gente conhece alguém que já esteve positivo. Pronto, acho que é um dado adquirido. Mas então, estas pessoas são só 3.000 pessoas em 10 milhões de habitantes, ou portugueses, 10 milhões, 11 milhões, não sei ao certo, ou não? Ou é uma fatia maior da população? Eu concordo com o Morteira. Eu acho que naquelas 3.000 pessoas havia um certo número de pessoas que estavam ali porque de facto são desinformadas e vão naquela tanga que o covidismo que é uma mentira e que é uma conspiração contra nós, etc. Que o Bill Gates é que inventou a pandemia e que nos quer implantar chips no cérebro, nas vacinas. E há outra parte dos manifestantes que de facto estão a sofrer na pele as consequências de não poderem trabalhar, as consequências de não terem apoio, as consequências de muitas vezes nem sequer poderem sustentar-se nem a si nem à sua família. Se me perguntares qual é a proporção de um para o outro, não faço ideia, mas eu acredito que haja mais pessoas aqui em Portugal que estejam a sofrer na pele as consequências de uma crise que está a vir e que ainda virá ainda mais acentuada do que pessoas que negam o covidismo. Mas há um problema muito grande, e também indo de encontro ao que disse o Morteiro, há um problema muito grande de desinformação no Facebook. Cada uma
cada uma pessoa vive na sua própria bolha de informação e tende, isso é o chamado enviesamento cognitivo, tende apenas a informar-se e a ver posts e a ver publicações que já confirmem as suas crenças. Portanto, nós não questionamos as nossas crenças o suficiente hoje em dia, e isso leva a que, quando confrontados com outra pessoa que tem outra bolha de informação diferente, que adotemos posições extremadas. E essa vai ser um grande desafio para as gerações vindouras e para a nossa também, naquilo que será o combate à desinformação. Sim. Então agora também passando um pouco mais à solução. Deixa-me só acrescentar uma coisa aqui em relação. Eu percebo perfeitamente essa ideia do não morremos do mal, morremos da cura. E é perfeitamente legítima. O problema é que hoje em dia, ao ponto em que já se chegou ao nível da informação que já temos acerca da doença, enverdar por este tipo de ações, mesmo no desespero, que eu compreendo que haja pessoas ali em desespero, porque há pessoas a passar fome. Há pessoas a passar fome em Portugal. Já havia, não é? Mas a situação agravou-se com a pandemia. Mas aquela nunca será a solução. Sim, Nunca será a solução. E só dizer em relação a estas plataformas e estes Facebooks, médicos pela verdade, jornalistas pela verdade, eu em geral aconselho toda a gente, uma página que tenha pela verdade no nome, não sigam, não vejam, não liguem. Em princípio é treta. Já agora, o que é treta. é que acham do polígrafo? E eu ia exatamente dizer isso. A meu ver, programas como o Polígrafo e o Hora da Verdade, que dá na TVI, são programas importantes para combater este tipo de desinformação. Não sei se, porque isso é o que o Diniz disse, tu, se tens uma crença, não queres ouvir algo que vá contra ela. E a partir do momento em que ouves aquilo que te bate nas costas e diz, não, é isso mesmo, tudo o que vier a seguir são charlatões. Mas não sei se vai resolver. Daí eu estar a perguntar também se eram 3 mil pessoas em 10 milhões de portugueses ou se eram mais, porque quer dizer, 3 mil pessoas... tipo, não, são mais, mas atenção, também é importante dizer, se bem é verdade que aquilo foi em Lisboa e nem toda a gente vai, mas o que eu percebi é que havia gente que era de fora de Lisboa, num fim de semana em que não se podia circular entre concelhos. Eu acho que acima de tudo, e neste combate à desinformação, acho que as pessoas têm que criar uma opinião e isto é mesmo complexo de inverter. Não sei se isto é sequer invertível, porque há uma tendência social para usar redes sociais. Ou seja, toda a gente usa. Quem não tem Facebook não existe no mundo, basicamente. Vocês conhecem... Quantas pessoas é que vocês conhecem que não têm Facebook? Se calhar contam pelos dedos das mãos. Pessoas que não têm Facebook ou uma outra qualquer rede social, Instagram, Twitter, whatever. Conheço uma. Conhece uma? Não conheço pessoalmente, mas há muitos anos que ele vem a advertir para os perigos das redes sociais, que é o Pedro Mexia. Sim, eu acho que o Ricardo Aruz Pereira também não tem Facebook. Mas o Ricardo, acho que por outras razões. A Clara Ferreira Alves também não tem. Mas aqui ficávamos o dia todo. Sim. Não, mas estou a falar. Na esfera pessoal. Mas até por esses exemplos que estamos a dar, se vê o tipo de pessoa que evita as redes sociais. Ou seja, quem realmente prefere uma informação concisa, contextualizada, jornalismo real, ou seja, comprem um jornal, leiam um livro, leiam história, vejam programas de informação, não todos. Aí já começa a entrar alguns filtros, mas sem dúvida que entrar em polémicas nas redes sociais, eu até já caí no erro de entrar em debates nas redes sociais e realmente acho que é um grande erro. É um caso de estudo. Eu às vezes, só por curiosidade, eu sigo o Público no Facebook. Deve ser dos únicos jornais que eu sigo no Facebook, mais vale ir simplesmente ao site do Público. E o Público também às vezes cai naquela armadilha de fazer títulos sensacionalistas. Mas nós vamos aos comentários e é com cada barbaridade. É que não são barbaridades do ponto de vista de opinião, são barbaridades de linguagem, é agressividade gratuita. Aquela pessoa acordou naquele dia e disse assim: eu hoje vou para o Facebook e vou agredir verbalmente alguém ou algum jornalista.
Mas isso também vem do sentimento de impunidade que estas redes sociais, que as redes sociais e o computador traz às pessoas. Sim, Pois. eu acho que isto tem que ser um assunto que nós temos de Nós- discutir noutra altura. Ok, também. só para terminar, nós Sim. vimos no segundo episódio acerca do racismo e falámos sobre a petição, e eu li aqui alguns comentários que eram através da rede social Facebook feitos na petição pública, que são um espelho disso mesmo. Sim, E é do um que o bocado... Diniz disse, do ódio enfim. Sim, é um Parece que bocado acordaram e... uma inconsequência, não vê inconsequências à vista da utilização. E mesmo para o Covid, porque quer dizer, há certas pessoas, por exemplo, que publicam fotos em festas nesta altura, que pronto, enfim, não é... Só, Sim. só tenho aqui uma última chega a fazer em relação a este assunto, que é olharmos para isto também de uma perspectiva global e como é que os outros países, global mais exterior a Portugal, e como é que os outros países o que é que está a acontecer em grandes capitais europeias, e nós vemos que realmente por toda a Europa há uma sensação de já chega disto, as pessoas estão fartas do Covid e das restrições, e realmente eu acho que vai ser o problema desta década, como resolver um problema social, um fogo social que existe neste momento, quanto às medidas restritivas dos vários governos, e como é que os governos se vão livrar disto, porque na verdade eu acho que não há outra forma de parar esta contaminação que não seja manter toda a gente em casa. Portanto, isto vai alastrar, vai haver violência, e eu acho que mesmo que vai haver A violência minha nas última ruas. pergunta, só no instante para este tema também, para fecharmos isto, era como é que se efetivamente combatia esta toda desinformação e polarização acerca do Covid, obviamente, no ano geral. E pronto, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, Diniz e Tomás, e Marcelo também. Eu já acho que é Sim. mesmo muito complicado. É exatamente o que o Diniz disse. Quando tu ouves, já disse, uma coisa, há certas pessoas que ouvem o que querem ouvir e a partir desse momento fecham-se naquilo que querem ouvir e não estão abertas para mais nada. É muito complicado. Eu, sinceramente, também não acho que estejam aqui ninguém aqui a ver à procura de soluções aqui no nosso programa. Mas eu, sinceramente, também não tenho, mesmo que estivessem, não tenho nenhuma solução. Acho que é de uma complexidade extrema. Acho que programas como o Polígrafo e como a Hora da Verdade podem promover uma maior informação, mas mas lá está, é só mesmo dos que querem. Porque se tu não quiseres, não vai ser aquilo que vai resolver nada. Diniz, tens a palavra. Pode partir também das próprias redes sociais terem políticas de identificação daquilo que é desinformação e daquilo que não é. Mas isso já entramos em trâmites de controle de liberdade de expressão, quais são os critérios que a rede social usa para descrever o que é desinformação e o que não é desinformação, e que autoridade é que tem uma empresa multinacional para ditar o que é a informação fidedigna e o que não é. Pronto, isso já entraremos noutro plano de liberdade de expressão e de controle de informação. Mas eu acho que o melhor é mesmo começar nas escolas, a incutir como é que se acessa bem às redes, como é que se consegue filtrar o que é desinformação e o que não é desinformação, sinais mais alarmantes daquilo que é desinformação e do que não é desinformação. E porque no fundo o maior desafio dos nossos educadores, eu não tenho dúvidas disso, será uma mudança para o teste da memória, para uma mudança para o teste da... Porquê? Porque a internet é uma base de dados gigantesca, portanto nós neste momento temos toda a informação à distância de um clique e, portanto, a nossa memória vai entrar em desuso rapidamente. E a educação terá de mudar muito para o ensino de como aceder à internet e como usar a internet de uma maneira que nos beneficie a todos, não é? Claro. Pronto, e agora também avançando um bocadinho para as vacinas, que estão relacionadas também com o tema do Covid, mas hoje se calhar vamos falar, acho eu, uma semana hoje, de que a vacina da AstraZeneca foi pelo menos parada, pelo menos foi parada ou foi suspendida aqui em Portugal.
Também, para além disso, vamos falar um pouco sobre a gestão das vacinas em si, em termos na Europa e no mundo, e também vamos dar uma chega às patentes. Pronto, começando por ti, Morteira, o que é que está em causa aqui? Primeiro, só de referir uma coisa, já que fazes anos hoje, Luís, deixa-me reparar que tu és a melhor pessoa a dizer a palavra vacinas que eu conheço. És iconicamente espetacular. Portanto, muitos parabéns. Obrigado. E Sim, bestial, podemos bestial. aproveitar que é o momento do programa em que desejamos os parabéns ao Luís. Exatamente. Pronto, ok. E todos os nossos espectadores Parabéns, podem Luís. deixá-lo E nos comentários. Muito a obrigado, pedido muito dos nossos obrigado. ouvintes, Luís, tens aí a garrafa d'água? Tenho aqui a garrafa mas hoje está vazia, eu esqueci-me de ter a encher, então tipo, não posso, mas eu vou fazer. Muito bem, parece-me muito bem. Mas voltando àquilo que perguntaste, de facto, as vacinas é uma história complexa e é uma história desigual em termos de oportunidades no mundo para acesso às mesmas, não é? Portanto, os países desenvolvidos têm um acesso muito mais facilitado e têm condições de aquisição completamente diferentes dos países de terceiro mundo. E bom, é uma competição desigual, sempre assim foi em muitas outras coisas, e agora vai se intensificar este tipo de gap entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, especialmente em matérias como capacidade de crescimento das populações, como é que populações subdesenvolvidas vão conseguir combater os problemas que já têm sociais e económicos, com esta diferença de imunidades entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas agora trazendo a discussão um bocadinho mais para a Europa e para Portugal e para as diferenças. Bom, a polémica está instaurada com a AstraZeneca e claramente me parece que há aqui um jogo de bastidores que provavelmente as pessoas não têm consciência da dimensão. O que é que está em causa nas negociações entre a União Europeia e a AstraZeneca, e o que é que leva a União Europeia a suspender uma vacina que tem 0,0002, e corrijam-me se estiver errado, por cento de probabilidade de causar efeitos secundários graves portanto, às pessoas que tomarem essa vacina. E aprovada pelo regulador europeu, duplamente. Sim. Portanto, o que é que leva o que é que leva uma instituição como a União Europeia a suspender a aplicação de vacina em prioridade de uma imunidade de grupo, ou seja, uma semana de cancelamento de vacinas, que peso é que isto tem em relação a 0,0002% da população que possa eventualmente ter efeitos negativos? O que é que está aqui em causa? E essa é a minha pergunta. Sim. Tomás, também me vendo para ti, agora também deixando que a tua nota na semana passada foi precisamente para esta polémica toda das vacinas. E pronto, isto é à moda do Norte, não interessa, pronto. Basicamente podem ir, os nossos espectadores que ainda estão a ver, podem ir ao episódio anterior e deixar lá o like e também uma view. E pronto, mas Tomás, então, tu o que é que tens a dizer sobre isto? E quais as consequências, sim, podemos já passar para aqui. Não, obviamente, as consequências são as imediatas, que é o atraso do processo de vacinação, que já por si na União Europeia não vai de vento em popa, e são as consequências do longo prazo, que é a confiança, ou neste caso, a confiança que se perdeu na vacina, e sobretudo na vacina da AstraZeneca. Porque já houve casos de pessoas que recusaram agora a vacina da AstraZeneca. Mas isso também já é outra questão que eu depois já abordo. Agora, pronto, eu já falei isso no episódio passado, o Morteira referiu agora. Os números são muito similares aos da vacina da Pfizer. Eu nem tenho a certeza se estiver errado, corrijam-me aqui ou alguém nos comentários. Se estão provados que estão diretamente ligados
à administração da vacina. Não tenho a certeza que isso está direto, eu tenho a ideia que não estaria também 100% provado. E a vacina da AstraZeneca, de repente, resolvemos suspendê-la. Resolvemos suspendê-la quando o regulador europeu, como eu estava a dizer, a Agência Europeia do Medicamento, aconselhou que continuássemos com a vacinação. Portanto, houve aqui um jogo de bastidores completo que nos escapou à vista, mas que vai-nos afetar. E está-nos a afetar naquilo que é o ritmo de vacinação europeu. E como eu já disse, afeta-nos no tempo que perdemos durante a suspensão e vai-nos afetar agora nos próximos tempos com a retoma, e quando eu digo a retoma é obviamente desta, porque as outras não foram suspensas, das pessoas que acabaram por perder, porque há pessoas que agora julgam, e o mais fácil é falar, já havia uma grande desconfiança ao nível das vacinas. Não cabe na cabeça das pessoas ter-se concebido uma vacina em menos de um ano ou menos de um ano. Eu percebo essas dúvidas, também percebo não vou dizer que percebo todo o processo, porque eu não percebo nada do processo, mas percebo as razões que levaram a que a vacina se concebesse neste tempo recorde. E as pessoas, manifestamente, não percebem isso. Já tinham, enfim, reservas contra Pfizer e tudo mais. A AstraZeneca foi sempre sendo o parente pobre. Desde o início foi também por erros deles, porque, enfim, andaram a mexer com os números e não ajudaram a situação. E agora, a AstraZeneca está na ponta da mesa. Está na ponta da mesa e não vai ser fácil restaurar confiança em quem a perdeu entretanto. E isso, para mim, é o que está aqui. Acima de tudo, é essa perda de confiança gerada por autoridades que deviam ser competentes, ou quando eu falo de autoridades, nomeadamente dos governos, e governos por toda a Europa, que tomaram uma atitude irresponsável, altamente irresponsável, de suspender isto, quando não havia nada, não havia razões. Pronto, e tu disse, não sei, estás aí a rir, não sei o quê, mas... A ministra Quer Marta dizer- Temido disse que as Eu vacinas vi. nunca estiveram suspensas em Portugal, apenas estiveram em pausa. muito bem. E a Mas, propósito disto, sim, 30 casos em milhões de vacinas dadas, em milhões de doses dadas, é minúsculo. Não havia mesmo razão nenhuma para suspender e para haver este alvoroço todo. Não percebi sequer de onde é que se há uma massa assim tão grande da população que contesta as vacinas, se não são só... Se formos às redes sociais, tudo bem, vemos muita gente que é anti-vacina, mas será que aquilo corresponde a perfis reais? Será que aquilo corresponde a perfis legítimos de pessoas que pensam assim ou são só bots? É que eu fiquei com essa dúvida. E isto para não dizer que estes fenómenos de coágulos sanguíneos não devem ser estudados, deve ser percebido se os 30 casos que ocorreram foram todos derivados da mesma dose da vacina, deve ser percebido se há algum padrão na faixa etária ou no género ou da pessoa que recebeu a vacina e que desenvolveu aquele coágulo sanguíneo, mas não vi aqui nenhuma razão para a suspensão da vacina durante uma semana, porque isto só vai mesmo atrasar a retoma económica. Neste momento temos um apelo dos governos para se fugir cada vez mais àquelas cadeias de abastecimento redundantes, que é cadeias de abastecimento globais, que envolvem centenas de viagens para se produzir apenas um produto, e acho que vamos ter muitos problemas, mesmo em termos de retoma económica, enquanto não se atingir a imunidade de grupo num número elevado de países. sim, mas movendo agora também um bocadinho a conversa para as patentes, e em si também começaste a falar já das cadeias de abastecimento, e Morteira, a minha pergunta seria também para começar este tópico de discussão, será que o levantamento das patentes e, portanto, tornar a propriedade intelectual das patentes e o know-how público
será que isso ajudaria a que o processo de fabrico das vacinas fosse mais, desculpa, fosse mais rápido? Sim, claramente temos que pesar o que é que está em causa com esse conhecimento, não é? Porque, na verdade, estamos a falar de ciência e vender ciência é algo que choca. E neste momento o que está a acontecer é venda de ciência. Claro que isto é contestável, porque todos os fármacos têm patentes e todos os fármacos à partida são ciência também, e por esta lógica todos os fármacos todas as patentes seriam justificáveis de serem levantadas. E eu acho que neste momento, e numa pandemia mundial, faria todo o sentido haver o levantamento de patentes para ser facilitada a produção das vacinas e para que se conseguisse chegar mais facilmente a mais pessoas. Agora, claro, esta barreira, eu acho que isto uma sociedade atual nunca experienciou nada desta dimensão. E provavelmente eu acho que faria sentido o levantamento destas patentes, mas só dizer uma última coisa em relação a este assunto, que é o facto de eu achar que esta posição da União Europeia restringir as vacinas da AstraZeneca é uma retaliação para a saída da União Europeia do Reino Unido. Eu acho que isto é um ajuste de contas que está a ser feito entre a ministra von der Leyen e o Reino Unido para a saída da União Europeia. A vacina da AstraZeneca é claramente a mais barata das todas, com uma informação da ministra belga da Saúde, que esta informação foi um leak de informação, e basicamente sabe-se que a vacina da AstraZeneca é mais ou menos 12 vezes mais barata que a vacina da Pfizer e 8 vezes mais barata que a vacina da Johnson & Johnson. E, portanto, como se pode ver, os milhões que estão envolvidos nestes negócios são realmente quantidades abissais e há claramente aqui um interesse em denegrir o nome da AstraZeneca e limpar a AstraZeneca deste negócio, de tal forma que, por exemplo, as pessoas acham que realmente a AstraZeneca pode causar efeitos secundários. As pessoas têm mesmo este medo. Por exemplo, eu conheço a minha tia, vejam lá, que coisa tão engraçada. O facto de eu conhecer a minha tia é engraçado, mas ela já foi vacinada e disse-me que tinha sido vacinada, mas que tinha sido vacinada com a vacina da Pfizer e eu não tinha que ter qualquer medo. E eu disse: olha, ainda bem, ainda bem. Nós não vamos contrariar estas teorias com pessoas com uma certa idade, não é? Mas acho que realmente há um ambiente geral criado contra a AstraZeneca neste negócio. Sim. Voltando outra vez um bocadinho às patentes, e agora a pergunta vai para ti, Tomás, então se agora querem levantar as patentes, que sabiam que as empresas mal descobrissem a vacina iam fazer, então porque é que não disseram logo que, por exemplo, ou pelo menos a União Europeia podia ter dito logo que, ok, então não há patentes em termos de vacinas de Covid? Será que a investigação iria continuar a existir? Claro, a resposta é óbvia, não é? Mas numa visão geral disto tudo, eu, para já, começo por uma frase que acho que se aplica aqui muito bem. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas, não é? E nós não vivemos tempos normais. Não vivemos tempos normais. Agora, tomar uma medida só por tomar, e quase que uma medida à bruta, não é? Pode não resolver nada. Eu não sei se levantar as patentes não fará mais mal do que bem. Obviamente que o bem que faz é passarmos a ter o know-how, como tu disseste, e basicamente saber como é que se poderão produzir essas vacinas. Atenção, posso dizer uma coisa? O know-how já existe, porque quando se implementa uma patente, revela-se a informação da molécula ou da fórmula
que se usa para fazer a vacina. Mas, no entanto, depois, obviamente, não se pode comercializar, e é Sim, por isso que ficou mas daríamos essa possibilidade de produzir as vacinas, portanto, os Estados, ao nível europeu ou ao nível nacional, o que fosse. O problema é que os problemas das farmacêuticas têm sido falta de capacidade de produção. E o que é que nos garante a nós? E como é que levantar as patentes só por si, não levantas as patentes num dia, no outro dia estás a produzir. Não acontece. Se não houver capacidade de produção, teres a patente, uma estrutura. ter só por si, e o tempo que demoraria montar estas estruturas, ter as pessoas qualificadas, porque isto depois não é ir ao supermercado e buscar meia dúzia de ingredientes e estás a fazer sopa, não é assim que funciona. Portanto, é um processo muito complexo. Não sei, levantar as patentes aqui, não sei se traria alguma vantagem. E pior é os problemas para o futuro. Eu aqui tenho estado muito numa do futuro e isto vai causar problemas para o futuro. Porque vai causar um problema de desconfiança entre farmacêuticas e os governos. E quando houver que incentivos e farmacêuticas que estão neste momento a produzir, porque nós é que vivemos aqui no nosso mundo encantado, que nos chega a AstraZeneca, a Johnson, a Pfizer e agora está-me a faltar o nome da Moderna. Mas estas vacinas não chegam para agora só me supply, para fornecer o mundo todo. Não chegam. Nós é que achamos que, como chegam para nós estamos muito bem. E a desconfiança que isto irá gerar em todas as outras farmacêuticas que já investiram e que, de repente, veem que o investimento não lhes trará retorno, porque é o que está aqui em causa, de certa forma, ou pelo menos o retorno expectado, poderá causar problemas. E não só para este, mas para outros futuros problemas que virão. Sim. Isto não vai ser a última pandemia. E agora, também é importante dizer, há muito dinheiro público metido na procura, na investigação para estas vacinas. Há muito dinheiro público lá metido. Portanto, o que aqui tinha de haver era uma parceria bem construída ao nível dos preços e tudo mais, e uma gestão muito melhor do que foi feita pela União Europeia até agora. Era aí que eu também queria chegar. Não sei, podes terminar, desculpa, Tomás. Muito melhor do que foi feito até agora, porque agora, só mesmo para terminar, também não compro aquele argumento da propriedade privada e isto e aqui. Para mim, por isso é que eu comecei logo com a primeira frase, que é os tempos são os que são e podem requerer medidas desesperadas. Eu isso não ponho em causa. Eu só não acho é que se calhar o levantar das patentes nos vai ajudar, porque de resto, tudo o que são interesses económicos, tudo o que são os interesses económicos das farmacêuticas que têm lidado com isto como se calhar têm lidado. Isso para mim, ponho sinceramente, está na borda da mesa, na borda do prato, como lhe quiseram dizer. Não me preocupa minimamente. Preocupa-me é os efeitos que isso poderá trazer para o futuro. Sim. E por isso é que acho que se calhar não será a melhor opção. Sim, agora também só para terminar contigo, Dinis, e era aí que eu queria chegar ao ponto do Tomás, que é, há muito dinheiro público investido na investigação e na research, estava a faltar também a palavra agora, no desenvolvimento das vacinas. Pronto, o que é que acontece? Acontece que, efetivamente, as patentes são privadas e o poder está todo na mão das farmacêuticas. Portanto, o que é que tens a dizer sobre isto? As vacinas não teriam sido possíveis se não tivesse havido um investimento público massivo. E não teriam sido desenvolvidas em tão pouco tempo se não tivesse havido uma cooperação pública ou privada para o desenvolvimento delas neste horizonte temporal tão curto. Mas também não acho que fosse o melhor ter apenas o Estado como fornecedor de vacinas e como produtor de vacinas. Nós, além de não termos neste momento capacidade produtiva, imaginando que se levantassem as patentes amanhã, não teríamos capacidade produtiva para produzir o número de vacinas para o qual precisamos. O setor privado tem vários fatores que o setor público não tem, entre eles incentivos à atração
da melhor mão de obra, incentivos à inovação, e também posso dizer uma coisa, se fossem os Estados a tomar conta da investigação para desenvolvimento da vacina, provavelmente não teríamos uma variedade tão grande de vacinas entre as quais poderíamos escolher. Portanto, eu não acho que o problema resida por si só nas patentes, acho que reside numa diplomacia que até agora tem falhado junto da União Europeia e que precisa rapidamente ser revista. Pronto, terminamos agora o episódio. Muito obrigado por terem ainda estado connosco. Como é óbvio, façam like nas nossas páginas de Instagram, Facebook, mais YouTube. É isso? Ok. Subscrevam o canal, cliquem no sininho, não é? Ou lá o que é, pronto. E gostaram de lá o que é, porque não faço a mesma ideia do que é que isso... Não interessa, pronto. E agora passamos às notas, só no instante, e diz que podemos começar por ti. Então hoje trazes aqui o quê? Bom, ontem, dia 23 de março, fez 10 anos do chumbo no Parlamento do Plano de Estabilidade e Crescimento 4. Este Plano de Estabilidade e Crescimento, na altura o governo era de José Sócrates, era para impedir a chamada da Troika e o resgate financeiro junto do FMI. E a queda deste Programa de Estabilidade e Crescimento, aliás, uma queda que foi perpetrada pela união de PSD, CDS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, abriu caminho à admissão do governo. Desde então, muita coisa mudou, passou uma década, mudaram-se as lideranças já 2 vezes, mudou-se o Presidente da República também, e dever-se-ia fazer uma reflexão na praça pública do que é que correu bem, do que é que correu mal, porque na altura estávamos na iminência de uma crise, e neste momento estamos na iminência de outra crise, tão má ou pior, e de forma a voltar a cometer os erros do passado, deve-se olhar para estes acontecimentos recentes da nossa história. Pronto. E tu, Tomás, trazes em vez de um plano, eu não sei muito bem o que era o PEC 4, mas no entanto trazes o Billion, certo? Sim, não é o Plano de Estabilidade e Crescimento, mas é uma série. É uma série e trago porque acho que muitos de nós nos fomos prendendo agora a séries no confinamento e esta foi um exemplo meu. Ainda só vi 2 temporadas, portanto se alguém não dê spoiler nos comentários, mas é uma série, para além de ter um texto muito bom, a meu ver, para quem tem interesse, mas não só, mas para quem tiver interesse no mundo financeiro e tudo mais, é uma série muito interessante. Roda à volta de um gestor de um fundo de investimento e de um procurador-geral dos Estados Unidos, num jogo podemos dizer, do gato e do rato, com muitos termos do mundo financeiro, alguns explicados, dá sempre jeito de ter no telemóvel aberto já no separador na Investopédia para pesquisar rápido e ter uma ideia melhor do que é que eles estão a falar, mas é sem dúvida uma série que eu não estava a ver antes, apareceu agora no confinamento e, como eu digo, para quem tem interesses, todos estes níveis de áreas financeiras, fundos de investimento, etc., mas não só, para quem gosta acima de tudo de uma boa série, deixo aqui a minha recomendação. Está em que plataforma de streaming? Era isso que eu ia dizer também, esqueci-me, obrigado. Está na HBO, não sei se passa, eu vejo na HBO, não sei se passa em algum canal de televisão, não dos generalistas, mas naqueles Fox News, Fox e AXN, e acho que não, acho que só mesmo na HBO. Ok, obrigado. E tu, Morteira, também traz uma deputada, certo? Hoje trago um ídolo, um ídolo, se é que assim se pode dizer, uma das pessoas que eu considero mais intransponíveis na Assembleia da República, a deputada Mariana Mortágua. Acho que, colocando à parte toda a sua participação política e o partido que representa, acho que é exemplar em todos os inquéritos parlamentares em que participa e na forma como desconstrói este tipo de problemas e traz a público
verdadeiros escândalos que se têm passado em diversos casos, na TAP, no Novo Banco, agora o último e mais recente na EDP. Ontem fez uma participação nesse inquérito às contas da EDP na venda de 6 barragens, que eu considero que vai ser um game changer na posição pública do governo, e provavelmente vai levantar muitos problemas a este governo. E deixo a minha nota com a entrevista que ela vai dar hoje na TV24 às 10h30, para todos. Hoje, quarta-feira. Okay. Às 10h30 na TV24. Vejam, acho que é muito importante. Pronto, e também hoje, quarta-feira, dia 24. É importante. Ok, tá bom. E eu também... 22º aniversário da Conceição de Luís Medeiros. Mas pronto. Continuando aqui, eu deixo este livro que estou agora a terminar para ler, é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. É um romance que se pode dizer que é sobre anda à volta de um estudante, portanto, um estudante universitário que desistiu da faculdade, portanto, muito relativo a nós todos também que somos estudantes universitários, e que basicamente ele comete um crime e depois é toda a história à volta dele, lidar com a moralidade do crime que cometeu. E pronto, estou quase a acabar, ainda não sei o desfecho do livro, também não vou dizer, e pronto, um bom livro. Isto é uma dica para as meninas, que o Luís Medeiros gosta de romance. Pronto. E é isso. Obrigado a todos por estarem connosco e até uma próxima. E hoje despedimos-nos com a música dos parabéns. Está agora a passar. Nós não estamos a ouvir, mas vai estar a passar. Aliás, eu já não estou a falar. Hoje vai ser